Provavelmente, a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve falar em seguro de vida é morte. Você pensa logo que vai deixar um dinheiro para alguém caso você venha a faltar e diz: eu não vou contratar um seguro porque vou ficar pagando meses e não vou receber nada. Vai ficar todo o dinheiro, afinal, para os outros. Só que, na verdade, esse é um dos tabus financeiros maiores que existem sobre o seguro de vida. Afinal, ele não é apenas um benefício só para depois da morte. Ele, na verdade, é uma ferramenta ampla de proteção para sua renda, para sua família, para o patrimônio que você está construindo durante todos esses anos. E essa ideia de que você paga um seguro e não utiliza, ela não é só equivocada. Em muitos casos, ela vai revelar que você ainda não compreendeu a real função de um seguro. E aí tudo bem que a gente não contrata um seguro esperando que algo ruim aconteça. A gente contrata, na verdade, porque a gente sabe que os riscos existem e a gente não quer depender da sorte caso um deles se torne realidade. E aqui é a mesma lógica. Entre proteger uma empresa, um imóvel, um veículo, a diferença é que muitas vezes a gente protege os bens, mas deixa desprotegida exatamente a pessoa que gera renda para comprar os bens. Oi? Eu sou Anne Magalhães, advogada e planejadora financeira. Aqui no canal nós vamos conversar sobre planejamento financeiro, proteção patrimonial e decisões mais inteligentes com o seu dinheiro. Então, já se inscreve aqui no canal e me acompanha também lá no Instagram. No vídeo de hoje, nós vamos quebrar os principais tabus sobre o seguro de vida como você nunca viu. Entender como ele funciona e por que ele é uma das peças mais importantes no seu planejamento financeiro. Então, se você acha que seguro de vida é caro, dispensável, serve apenas para quem tem filhos ou que a seguradora nunca vai te pagar, fica comigo até o final. O primeiro grande tabu é acreditar que você precisa morrer para que o seguro de vida te seja útil. Existe uma situação que eu costumo chamar de morte financeira. O que é a morte financeira? Ela acontece quando você continua vivo, mas você perde ali de forma temporária ou mesmo permanente a tua capacidade de gerar renda. Imagine que você é um profissional liberal ou mesmo um profissional CLT, mas você sofre um acidente e aí precisa ficar dias ou meses impossibilitado de trabalhar. Imagina só um médico, perde a mobilidade das mãos, ou um dentista que precisa se afastar para uma cirurgia, um empresário que enfrenta um tratamento de uma doença, ou mesmo CLT, mas que desenvolve uma doença grave. Qual a verdade? A verdade é que as despesas não desaparecem porque você deixou de trabalhar. Pelo contrário, elas aumentam. Continua chegando boleto. É boleto de aluguel, financiamento, escola dos filhos, supermercado, plano de saúde, salário da equipe, despesas da empresa. E por mais que você diga que mantém ali a tua renda de entrada, mas numa intercorrência, os gastos aumentam. Medicamentos, tratamentos, cuidadores, fisioterapia e até mesmo deslocamentos e adaptações na rotina da família. É nesse momento que determinadas coberturas de vida vão fazer total diferença no seu planejamento. Por exemplo, nós temos hoje seguros que indenizam em caso de um diagnóstico de uma doença grave, como câncer, infarto, AVC, inclusive nos estágios leves e mais ainda 30 tipos de doenças. Você recebe um valor em dinheiro Pix e pode utilizá-lo da maneira que você considera mais adequada. E os clientes sempre perguntam: Anne, eu tenho um plano de saúde. Tudo bem, só que o plano de saúde, ele paga as despesas do hospital para dentro. Mas quem paga o boleto do hospital? E todas as outras despesas que continuam chegando, como aluguel, escola dos filhos e os outros custos do padrão de vida da família. Ou seja, por mais que você mantenha a sua renda, é inevitável. Uma doença, uma cirurgia, a balança do teu planejamento financeiro muda. As suas despesas vão aumentar. Agora imagina, você recebe uma indenização de 100, 200 mil diante de um diagnóstico de uma doença ou mesmo alguma incapacidade. Esse valor vai permitir que você reduza o ritmo de trabalho, faça um tratamento com tranquilidade e até evite mexer nos seus investimentos ou venda algum bem às pressas. Veja que o objetivo aqui não foi te enriquecer, mas foi proteger a tua renda e impedir que qualquer intercorrência, um problema de saúde destrua toda a estrutura e o planejamento financeiro que você está construindo. E a mesma lógica vale também para uma incapacidade temporária. Você sabia que existem coberturas que podem ser acionadas quando você também tem uma incapacidade por uma doença ali decorrente, por exemplo, de um atestado médico? E como funciona? Elas pagam diárias durante o período em que você, segurado, está temporariamente impossibilitado de trabalhar. Se você é um profissional autônomo, essa proteção é imprescindível. Médico, dentista, fisioterapeuta, advogado, um desenvolvedor,
empreendedor, você depende diretamente da sua própria atuação para gerar renda. Um simples rompimento de um ligamento ou mesmo uma cirurgia pode representar meses sem faturamento. Portanto, seguro de vida não é apenas sobre deixar dinheiro para alguém quando você não tiver mais aqui. Ele vai servir para proteger a sua autonomia, impedir que você precise depender financeiramente, inclusive, de outras pessoas, justamente em um momento mais delicado da sua vida. O segundo tabu aparece principalmente entre empresários e famílias que já construíram um patrimônio relevante. A pessoa logo pensa, tudo bem, eu tenho imóveis, investimentos, participação de empresas, minha família está garantida. Só que, na verdade, ter patrimônio não significa necessariamente dinheiro disponível. Vou te explicar. Como advogada, que também atua com planejamento sucessório, eu preciso te fazer um alerta. Patrimônio pode se transformar em uma grande dificuldade para a sua família se não existir liquidez. Isso porque, quando ocorre um falecimento, os herdeiros precisam arcar com o que a gente chama de imposto sobre transmissão, custo de inventário, despesas, honorários, tudo isso para regularizar o acesso aos bens. E olha aqui, dependendo do estado, da estrutura patrimonial que você tem e da complexidade dos seus herdeiros, esse processo, além de tempo, vai exigir ali pelo menos 15% do total do teu patrimônio. Agora imagine uma família que possui 1 milhão, 5 milhões em imóveis, mais aquele dinheiro investido. Pensa, todo esse patrimônio vai passar pelos custos de inventário e de transmissão desses bens. E o que normalmente acontece nesse momento? Você com certeza já conheceu alguém aí próximo de você que acabou vendendo um imóvel da família às pressas para arcar com o acesso aos bens. E é justamente aí que o seguro entra como uma função sucessória. Por quê? O seguro de vida é o único que garante o pagamento diretamente aos beneficiários indicados e é justamente aí que o seguro vai cumprir a função sucessória, porque ele é o único que garante o pagamento diretamente aos beneficiários indicados e não integra o inventário. O que isso permite? Permite que a sua família tenha acesso ao recurso, à liquidez, diretamente em um prazo menor e então possa liberar os bens. Mas você precisa entender, você precisa de uma apólice bem dimensionada, porque a sua indenização vai ajudar a pagar impostos, custos jurídicos, despesas imediatas, mas também manter o padrão de vida da família enquanto ela se estrutura. Isso evita que o patrimônio que você suou para construir seja dilapidado pela urgência. E uma informação importante: não existe uma única solução sucessória igual para todo mundo. Vai depender da sua família, do seu patrimônio. Vai depender se faz mais sentido para você iniciar com uma holding, com um testamento, com outros instrumentos. E aí, então, agregar o seguro de vida como planejamento sucessório completo. Ou seja, ter patrimônio não elimina automaticamente a necessidade de um seguro. Em alguns casos, inclusive, é justamente o tamanho do seu patrimônio que importa a necessidade urgente e mais importante de um bom seguro de vida. Terceiro tabu. Terceiro tabu é acreditar que seguro de vida é sempre caro. E é curioso porque muitas pessoas fazem, seguro do carro, do celular, da empresa e até dos equipamentos, mas não protege a sua própria capacidade de gerar renda. E dependendo da idade, do estado de saúde, das coberturas contratadas, o seguro vai custar menos ou mais do que muita gente imagina. Por exemplo, uma pessoa jovem, saudável, pode encontrar uma proteção relevante pagando algumas dezenas ou poucas centenas de reais por mês. E não necessariamente ter um seguro para a morte, como pode contratar, por exemplo, apenas um seguro em vida. Mas eu quero ter muito cuidado com números aqui com vocês, porque o preço vai variar de acordo com diversos fatores: idade, sexo, profissão, hábitos de saúde, valor das coberturas. Uma mulher de 30 anos, por exemplo, vai ter uma cotação diferente de um homem da mesma idade. Um fumante terá condições diferentes de alguém com hábitos saudáveis. Um profissional exposto a riscos também vai pagar mais. Por isso, se já te prometem uma cobertura milionária, mas não conhecem o seu perfil, não te fazem as perguntas certas, desconfie. Seguro de vida deve ser contratado de forma altamente personalizada. Eu sei, também existe aquele medo de no momento do sinistro, a seguradora encontre alguma forma de não pagar. E esse medo não pode ser ignorado.
É justamente por isso que você precisa de um acompanhamento de um especialista. Alguém que faça as perguntas certas, a declaração de saúde, doenças pré-existentes e te explique todas as condições de inclusões e exclusões do seu contrato. Por isso não basta apenas perguntar qual o valor da minha cobertura, em quais situações essa cobertura vai ser paga. Você precisa entender o que você está contratando. Exclusões, carência, resultados, por quanto tempo essa cobertura permanece válida, se ela é adequada para manter o seu padrão de vida ou da sua família. Outra preocupação que é bem comum é a família nem saber que o seguro existe. Para evitar isso, você precisa ter documentos organizados, informar os beneficiários e um ponto importante, ter alguém de confiança que vá gerenciar a sua apólice. Algumas empresas também oferecem recursos de contato, como um anjo que vai acompanhar a tua apólice. O que é importante? O seguro mais barato não é necessariamente o melhor, mas também o mais caro não é automaticamente o mais completo para a sua realidade. Na verdade, o melhor seguro é aquele que vai proteger os riscos relevantes da sua vida no momento atual e que tem condições claras, que cabem no seu planejamento e não vai impedir a construção do seu patrimônio. Entenda, ter um seguro de vida é um ato de responsabilidade com você mesmo, com as pessoas que dependem de você. Ele funciona como uma fundação, sabe? Uma estrutura financeira que segura toda a construção do teu patrimônio. Não adianta você investir meses, construir uma carteira milionária de investimentos, acumular patrimônio se, diante de um problema grave de saúde, você precisar resgatar, se desfazer de tudo, ou mesmo a família não conseguir ter acesso facilmente a tudo que você está construindo. Mas calma, isso também não significa que você vai sair aí contratando qualquer seguro. Você precisa dimensionar a sua apólice de acordo com sua renda, custo de vida, dívidas, patrimônio, profissão e de acordo com a responsabilidade financeira. Quem depende de você hoje? Por exemplo, uma pessoa solteira, sem independente, com patrimônio elevado, pois sua necessidade diferente de um empresário casado com filhos pequenos e ainda em idade escolar. Assim como um profissional autônomo vai precisar de uma cobertura maior de incapacidade temporária do que alguém que tem uma família e já tem um trabalho CLT, por exemplo. Definitivamente, seguro não é um produto de prateleira, ele é um planejamento sério. Se você quer parar de depender da sorte e construir uma proteção sob medida para sua renda, para sua empresa e para sua família, clica no link da descrição e agenda a sua sessão de diagnóstico na minha consultoria de planejamento financeiro. Aproveita e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o seguro de vida. Você conhecia todas essas coberturas que a gente falou aqui hoje? Quais são os seus principais riscos e medos com relação à proteção da sua renda e do patrimônio da sua família? Eu quero muito saber a sua opinião para que eu consiga te esclarecer e te convencer de que um bom seguro de vida vai proteger a sua vida e a sua família. Nós vamos analisar os seus números, identificar os principais riscos financeiros para proteger, construir uma estratégia compatível com a sua realidade hoje. Não se preocupe, sem excesso, sem cobertura desnecessária. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você se importa. Me acompanha também lá no Instagram para mais conteúdos sobre planejamento financeiro, patrimônio e proteção. E te encontro no próximo vídeo.